Então, vou apresentar aqui os nossos queridos palestrantes. Professor Newton Duarte, os dois quase dispensam apresentações, né, gente? Mas vamos lá aos protocolos. Nasceu em 1961, na cidade de São Paulo. No ano seguinte, quando estava próximo de seu primeiro aniversário, contraiu poliomielite, que não foi diagnosticada de imediato, acarretando sequelas para toda a vida. Não frequentou pré-escola e ingressou no primário aos 8 anos de idade. Em agosto de 1980, ingressou no curso de Engenharia de Materiais na UFSCar, mas em 1982 abandonou o curso e passou a fazer parte do projeto de alfabetização de funcionários, do qual participou durante todo o seu curso de graduação em Pedagogia, concluído em 1985. Em 1987, defendeu, também na UFSCar, dissertação de mestrado em Educação e, em 1992, defendeu tese de doutorado na Faculdade de Educação da Unicamp. Docente da Unesp desde 1988, autor de livros monográficos, livros em coautoria, capítulos de livros e artigos publicados no Brasil e no exterior. Em 2021, publicou em coautoria com Dermeval Saviani o livro Conhecimento Escolar e Luta de Classes, a Pedagogia Histórico-Crítica contra a Barbárie. Professor Newton, muito obrigada pela presença. Eu já vou aproveitar e apresentar a professora Lígia Márcia Martins. Possui graduação em licenciatura em Psicologia e formação em Psicólogo pela antiga Fundação Educacional de Bauru, atual Unesp Bauru. Mestrado no programa de Psicologia Clínica pela PUC São Paulo e doutorado no programa de Educação Brasileira pela Universidade Estadual Paulista, aqui de Araraquara. É livre docente em Psicologia da Marília. É livre docente em Psicologia da Educação pela Faculdade de Ciências, Universidade Estadual Paulista, agora de Bauru. Aposentada como professora adjunta da Universidade Estadual Paulista, da Unesp Bauru, tendo atuado no curso de graduação em Psicologia, Departamento de Psicologia da Faculdade de Ciências, do campus de Bauru, e no programa de pós-graduação em Educação Escolar, aqui do campus de Araraquara. Lígia, muito obrigada pela presença. Eu vou passar a palavra para o professor Newton, que vai começar a sua fala. Eles terão em torno aí de 40 minutos, foi o combinado, para fazerem suas falas e depois a gente abre para o debate, certo? Nós vamos circular os microfones na hora das perguntas. Pedimos que vocês aí se levantem na hora das perguntas, enfim, façam as questões e a gente vai mediando. Muito obrigada. Bom dia. Recebam minhas calorosas saudações. É uma satisfação muito grande estar aqui, por tudo isso que já foi dito na mesa de abertura. Há tanto tempo estamos esperando por nos reencontrarmos. Eu participei deste evento em 2015, dividi mesa também com a professora Lígia em 2015, na Unesp de Bauru. Depois tivemos aquele evento em 2017, na Federal do Espírito Santo, comemorativo aos 50 anos da carreira, da trajetória do professor Dermeval Saviani. Aí depois, 2018, veio a Aurora, e aí eu fiquei mais em casa, esperando chegar a Aurora. 2019, fui para o Canadá. 2020, voltamos correndo por causa da pandemia. E aí ficamos depois em casa e lives. Agora estamos aqui. Outro dia eu falei para a Aurora assim, a Aurora tem 4 anos e 8 meses, para situar quem não sabe. Aí eu falei para a Aurora, Aurora, seu papai já está velho, né? O tempo passou. Agora, tudo que eu falo para ela, ela fala assim, papai, é porque o tempo passou, né, para você? O tempo passou, mas nós estamos de volta, estamos reunidos,
Estamos na luta e é com muita alegria que estou aqui hoje com vocês. Apresento também meus cumprimentos, como não poderia deixar de ser, à comissão organizadora deste evento, porque realmente é um esforço, é um trabalho muito árduo organizar evento. Eu não tenho essa coragem, mas cumprimento com muito afeto quem tem a coragem de organizar um evento. Eu sempre digo, pode me chamar para fazer a palestra, mas para a comissão organizadora eu não consigo. Agradecer à comissão organizadora pelo convite para compartilhar essa mesa com a nossa querida professora Lígia Márcia Martins, minha parceira de tantos anos, tantos trabalhos, tantas lutas, tantas bancas, tantas mesas. Estamos aqui de volta e, assim como todos vocês, é sempre um privilégio para mim poder ouvir a professora Lígia, poder ler os seus textos e aprender com tanto conhecimento. Então, realmente não é sem emoção que estamos aqui. O título dessa mesa é Quem tem consciência para ter coragem? Eu pensei muito nesse tema, fiz umas perguntas para o Lucas para ver se ele me esclarecia e aí depois defini como tema para a minha fala o seguinte: é preciso ter coragem para trabalhar pela socialização do conhecimento. É preciso ter coragem para trabalhar pela socialização do conhecimento. Agora, é claro que eu vou sentar para ler, porque além da deficiência, né, ninguém fica em pé. O desenvolvimento sustentável de um país e a qualidade de vida de sua população requerem a produção e difusão de conhecimentos sobre as complexas relações entre a natureza e a sociedade no mundo contemporâneo. A produção e a difusão de conhecimentos operam com uma dinâmica relacional entre pelo menos 3 elementos. Um deles é a objetividade do conhecimento. O outro é o posicionamento ético-político sobre os rumos que as ações humanas imprimem à realidade em permanente movimento. E o terceiro é o desenvolvimento dos indivíduos como protagonistas da construção de uma sociedade que seja sustentável e assegure a dignidade da vida de todos. Assim posta a questão, a formação de quadros altamente qualificados para o domínio da ciência e da tecnologia não deveria ser pensada de maneira elitista, mas sim como parte de um projeto social de ampla e profunda democratização da cultura, apoiado firmemente num sistema escolar em escala nacional que assegure a socialização dos fundamentos das ciências da natureza, das ciências da sociedade, das artes e da filosofia. Ocorre que a efetivação dessa socialização escolar do conhecimento requer, entre outras coisas, clareza sobre a necessidade para a formação das novas gerações de conhecimentos que superem os limites do utilitarismo e do pragmatismo prevalentes nas práticas cotidianas. O conhecimento escolar não deve levar apenas ao saber fazer, mas também ao questionamento de o que fazer, para que fazer, por que fazer. Numa direção oposta a essa,
a pedagogia das competências tem sido adotada como uma das principais referências para as reformas curriculares em todos os níveis da educação brasileira, como é o caso da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. A concepção utilitarista, subjetivista e relativista do conhecimento que alicerça a pedagogia das competências e todas as demais pedagogias do aprender a aprender, torna-se particularmente problemática diante do avanço mundial do obscurantismo, que fomenta, entre outras coisas, o negacionismo e a visão de que todas as explicações sobre a natureza, a sociedade e a vida humana nada mais seriam do que o resultado de uma guerra entre narrativas. As ideias próprias, a visão de mundo neoliberal, têm dominado o senso comum brasileiro desde ao menos a década de 1990. E essa mentalidade criou uma subjetividade bastante receptiva aos apelos irracionalistas, negacionistas e beligerantes do obscurantismo de extrema-direita. A racionalidade econômica capitalista mostra-se cada vez mais irracional em todos os sentidos. Relações altamente destrutivas entre a sociedade e a natureza. Desperdício de recursos naturais e de trabalho com a produção industrial bélica. Acentuação profundamente desumana das desigualdades sociais. Espraiamento dos mais diversos e perversos tipos de violência para todas as dimensões da sociedade e das relações entre os seres humanos. Exploração extrema do trabalho, desemprego estrutural em expansão, ausência de sentido pessoal para a vida dos indivíduos em consequência da falta de projetos sociais consistentes para o futuro próximo e distante. A situação atual da sociedade brasileira e, como parte dela, da educação escolar brasileira, precisa ser analisada numa perspectiva que trabalhe com as categorias de totalidade, historicidade e contradição. Caso contrário, corremos o risco de fazermos um diagnóstico muito preso aos aspectos conjunturais ou, pior que isso, aos fenômenos mais aparentes. Se, por um lado, é verdade que o obscurantismo beligerante ganhou força no Brasil com o golpe de 2016, por outro, precisamos levar em conta a realidade capitalista global e, igualmente, as tendências históricas do capitalismo, no que se refere ao conhecimento objetivo da sociedade e da natureza, e também no que se refere à difusão desse conhecimento por meio da educação escolar. Em termos do capitalismo global, a crise da economia capitalista deflagrada em 2007 e 2008 não foi superada até hoje e foi agravada pela pandemia Covid-19. Vocês sabem que durante a pandemia os ricos ficaram mais ricos e os pobres ficaram mais pobres. Essa crise acentuou as contradições da sociedade capitalista, acirrando os ataques da classe dominante à classe trabalhadora e intensificando a luta ideológica com o objetivo de fazer com que a sociedade inteira acredite que não haveria outra forma viável de organização social que não seja o capitalismo. Mas essa crise já era prevista e vinha sendo gestada desde a década de 1970, quando ocorreu outra crise, decorrente do fim do período de expansão dos mercados posterior à Segunda Guerra Mundial. Crise essa da década de 1970, que levou ao início da substituição da ideologia da social-democracia e do bem-estar social pela ideologia neoliberal. O capitalismo se reorganizou
tanto em termos das dinâmicas produtivas, como em termos das formas de exploração da classe trabalhadora pelo empresariado. Juntamente com o neoliberalismo, no final da década de 1970, o pós-modernismo também começou a se difundir nos meios culturais e acadêmicos. Vieram as décadas de 1980, 1990, a virada do século, e se desenvolveram as tecnologias digitais de informação e comunicação, a robotização, a inteligência artificial, etc. Em termos das políticas educacionais, em vários países do mundo, foram ocorrendo reformas nos sistemas escolares, incluindo-se as reformas curriculares. Ganharam força as pedagogias do aprender-aprender, que se tornaram a orientação oficial para essas reformas em vários países do mundo. No Brasil, esse processo começou a ocorrer em meados da década de 1980, com a onda construtivista, e seguiu pela década de 1990 com a entrada em cena de outras pedagogias do aprender a aprender, como a já citada pedagogia das competências, a pedagogia do professor reflexivo, a pedagogia dos projetos, o neotecnicismo, a aprendizagem baseada na resolução de problemas, o multiculturalismo, entre outras. Espalhou-se pelo mundo a ilusão de que estávamos vivendo na sociedade do conhecimento e que as tecnologias digitais de informação e comunicação, a internet, etc., teriam criado uma nova sociedade, na qual a circulação rápida de informação teria tornado obsoletas as formas clássicas de educação, juntamente com a alegada obsolescência das teorias e também dos tipos de pensamento formados a partir de longos processos de aquisição do saber sistematizado. Velocidade, adaptação, criatividade e competitividade passaram a ser os princípios impostos a todos. As reformas educacionais que vêm ocorrendo desde a década de 1980 em diversos países do mundo têm aproximado cada vez mais a educação escolar do senso comum e da estrutura da vida cotidiana. Os currículos tornaram-se cada vez mais uma mistura de ideias neoliberais e pós-modernas, o que se justifica pelo fato de que o neoliberalismo e o pós-modernismo são as duas faces da ideologia dominante nas últimas 4 ou 5 décadas. Embora o neoliberalismo e o pós-modernismo possam aparentar se opor porque divergem em algumas questões culturais e políticas, na verdade, são duas faces da mesma moeda, posto que confluem na difusão da ideia de que a humanidade teria chegado ao fim da história e que a economia de mercado seria a base insuperável de uma sociedade que se pretenda democrática. Além disso, neoliberalismo e pós-modernismo negam o conhecimento da totalidade social. As grandes teorias sobre a sociedade e a história humana foram abandonadas e, em seu lugar, passaram a ser valorizadas as experiências cotidianas dos agentes econômicos empreendedores e as narrativas incrustadas em contextos culturais e identitários específicos. Todas as referências passaram a ser consideradas relativas e subjetivas. A luta política se fragmentou e se tornou circunstancial, já que os indivíduos neoliberais se dirigem apenas pelos interesses econômicos imediatos e os indivíduos envolvidos com causas pós-modernas se mostram fluidos, inconstantes e sem compromisso com algum projeto de sociedade que vá além do discurso de respeito à diversidade.
Esse ambiente ideológico se refletiu, como não poderia deixar de ocorrer, nos discursos pedagógicos e nas políticas educacionais, com forte impacto sobre a educação pública brasileira, que sempre foi terreno de intensa luta de classes, já que a classe dominante brasileira nunca permitiu que a educação pública alcançasse níveis realmente satisfatórios de democratização do acesso aos conhecimentos científicos, filosóficos e artísticos em suas formas mais ricas e mais desenvolvidas. Todos sabem que desde a década de 1980, o professor Dermeval Saviani tem defendido a tese política de que a luta das forças progressistas em educação deveria se dirigir pelo objetivo de fazer com que a escola realizasse sua tarefa, que é a de socialização do saber sistematizado, ou seja, elevação do nível cultural da nação, passando do nível do senso comum ao da consciência filosófica. Mas é claro que essa elevação nunca interessou a burguesia brasileira, e até mesmo parte da esquerda brasileira sempre resistiu a aceitar que a socialização do saber sistematizado fosse uma bandeira que devesse ser empunhada pelas forças progressistas. A queda do regime soviético, simbolizada pela queda do Muro de Berlim, deu grande força à ideologia que proclamou a vitória definitiva do capitalismo e espalhou a ilusão de que estaria se iniciando uma nova era, caracterizada pela democracia, pela paz e pelo progresso. Ocorre que essa nova era se mostrou o oposto de tudo isso. O mundo entrou no século XXI com o avanço mundial da direita, que se viu empoderada pela guerra ao terror desencadeada pelos Estados Unidos da América do Norte a partir de 11 de setembro de 2001, que levou à invasão do Afeganistão e posteriormente do Iraque. O irracionalismo da economia capitalista e as ilusões que essa sociedade cria e recria diariamente foram solapando as crenças na possibilidade de construção de um mundo mais justo e mais humano, o que levou a uma compulsão social generalizada pela busca de satisfação imediata. Uma espécie de sensação de que seria necessário buscar com sofreguidão algum prazer, por fugaz que fosse, antes que o mundo se acabe. Mas, como o consumismo nunca satisfaz, e é muito difícil viver diante das incertezas e das dificuldades quando as pessoas não constroem conscientemente o sentido de suas vidas, boa parte da população brasileira e de outros países fez aquilo que Karl Marx já havia analisado criticamente, isto é, apegou-se à ideia de que exista algum ser superior que nos proteja, nos ampare e nos conduza. Como o capitalismo sempre ataca, no plano material e no plano ideológico, as tentativas coletivas dos trabalhadores de assumirem o papel de sujeitos dos rumos da sociedade e dos rumos de suas próprias vidas, os indivíduos acabam buscando anestésicos psíquicos nas religiões, além de outros anestésicos psíquicos dos mais variados tipos, como, por exemplo, aqueles propiciados pelos meios de comunicação, desde os tradicionais como rádio e TV, até as redes sociais, acessadas pelos computadores e pelos smartphones, que se tornaram aparelhos muito eficazes de rápida formação de comportamentos em larga escala. As religiões e seus deuses são fenômenos históricos. E no caso do Brasil,
os grupos religiosos adaptaram-se ao ambiente ideológico do fim do século XX e início do século XXI, flexibilizando a produção da ideologia religiosa, segmentando os produtos de acordo com os perfis de consumidores desse tipo de ideologia e empoderando os discursos religiosos como elementos fundamentais das identidades dos grupos culturais. Esse ambiente cultural de revalorização neoliberal e pós-moderna das religiões ajudou a alimentar o clima social de conflito entre as diversas identidades culturais, já que os discursos de respeito à diversidade cultural mostram-se contraditórios com o fato de que as religiões se fundam em dogmas que não podem ser relativizados, sob pena de enfraquecimento da identidade religiosa. Karl Marx, Antônio Gramsci, George Lukács e Dermeval Saviani, cada um em seu momento e a seu modo, nos mostraram que a sociedade capitalista lida de formas muito contraditórias com o conhecimento. As atuais manifestações de obscurantismo beligerante são atualizações de um problema que existe ao menos desde meados do século XIX, que é o fato de que o capitalismo, por um lado, precisa do conhecimento para desenvolver as forças produtivas e, por outro, precisa impedir que o conhecimento seja usado para o esclarecimento das contradições fundamentais da sociedade capitalista, para a compreensão das relações de dominação entre as classes sociais e para a compreensão das relações entre a economia capitalista e a destruição da natureza. A conjuntura atual de ataques constantes à produção do conhecimento e à sua difusão é um desdobramento de contradições que não são recentes na história do capitalismo. A educação escolar reflete essas contradições de forma particularmente intensa, como fica bastante evidente no caso do chamado novo ensino médio, caracterizado por um brutal esvaziamento do conhecimento trabalhado nesse nível de ensino. Camilo Santana, ministro da Educação do governo Lula, tem insistido na defesa desse modelo de ensino médio, utilizando o argumento de que os problemas apontados pela comunidade educacional seriam decorrentes de falhas na implantação da reforma do ensino médio, falhas essas que, segundo o ministro, podem ser detectadas e corrigidas. Mas a verdade é que o problema não é de implantação, e sim de concepção do que sejam os objetivos do ensino médio e do tipo de currículo que atenda a esses objetivos. O empobrecimento dos currículos escolares não é, porém, um fenômeno recente. A Escola Nova, lá no início do século XX, já criticava os currículos da escola tradicional e defendia que a educação escolar se pautasse em atividades espontâneas dos alunos, atividades essas que deveriam ser respostas às necessidades individuais, cuja origem nunca era questionada. Naquela época, já era usado o argumento da liberdade para se criticar os currículos que supostamente estariam distantes dos interesses da criança e do adolescente. Esse tipo de argumento manteve-se presente nos debates educacionais durante todo o século XX e foi herdado pelo século XXI. Só que esse argumento sempre é apresentado como se fosse uma grande inovação. A reforma do ensino médio é justificada com o argumento da liberdade do adolescente em escolher entre diferentes percursos formativos, o que é uma enorme falácia, a começar da própria ideia de escolha individual de percursos formativos. Ao contrário dessa falsa liberdade,
o ensino médio deveria fornecer uma base sólida de conhecimentos das várias disciplinas clássicas para que os jovens possam diversificar e enriquecer suas relações com as expressões mais ricas da língua portuguesa, da literatura, da matemática, das ciências da natureza, da história, da geografia, das artes, da filosofia e da educação física. A ideia de escolha individual do percurso formativo no início do ensino médio é uma camuflagem da velha divisão social do trabalho, que se expressa, em primeiro lugar, sob a forma da divisão entre aqueles que realizem atividades predominantemente manuais e aqueles que realizem atividades predominantemente intelectuais. Os educadores precisam se organizar coletivamente contra essas reformas curriculares, que têm por real objetivo fazer com que o conhecimento teórico esteja cada vez menos presente na vida das novas gerações. Mas é um engano a adoção do relativismo cultural e epistemológico como referência para a crítica à pedagogia das competências nas quais se fundamenta a BNCC. Argumentar contra a pedagogia das competências a partir do multiculturalismo é como fazer a crítica ao neoliberalismo a partir do pós-modernismo. O que a educação brasileira precisa com urgência é de um amplo movimento coletivo de educadores de todo o país em defesa da socialização do conhecimento em suas formas mais ricas e mais desenvolvidas. Entretanto, essa afirmação poderia ser acusada de anacronismo. Afinal, no início dos anos 1990, um famoso estudioso brasileiro da área de currículo, o professor Tomás Tadeu da Silva, chamou a pedagogia histórico-crítica de a agonizante pedagogia dos conteúdos. Deixemos de lado neste momento a questão da denominação dessa pedagogia e nos atenhamos ao fato de que ela foi diagnosticada por esse professor como agonizante já no início dos anos de 1990, o que tornaria inteiramente anacrônicos os argumentos que aqui defendo, porque estamos a menos de 2 anos do fim do primeiro quarto do século XXI. Minha avaliação, porém, é a de que, no essencial, nosso desafio não se alterou e continua a ser o de ensinarmos as crianças e os jovens a compreenderem a realidade na qual vivemos como obra humana e se posicionarem sobre essa obra humana, que contém aspectos bons que precisam ser preservados e aspectos ruins que precisam ser superados. Para isso, são necessários conhecimentos teóricos, por meio dos quais as pessoas ultrapassem as aparências e o imediatismo pragmático próprios aos modos de pensar e agir da vida cotidiana. O enfrentamento desse desafio torna-se particularmente árduo porque leva ao embate com 3 tendências que são contrárias à socialização do conhecimento. A primeira delas é a dos conservadores, que querem centrar o currículo no ensino de normas de comportamento e valores morais de origem religiosa. A segunda é a dos pragmático-produtivistas, que querem centrar o currículo em competências e saberes tácitos que otimizem a adaptação à ideologia da sociedade comandada pelo mercado. E a terceira é a dos relativistas culturais e epistemológicos, que defendem currículos valorizadores da diversidade cultural, organizados a partir de temas oriundos das pautas dos movimentos identitários. Essas 3 visões de currículo
deixam à margem o saber sistematizado, cada qual por seus motivos e usando diferentes estratégias ideológicas. A socialização do saber sistematizado pela educação escolar não é ideologicamente neutra, já que a aquisição dos conhecimentos científicos, artísticos e filosóficos tem por objetivo a produção de catarses, entendendo-se a catarse como um salto qualitativo na ampliação e no enriquecimento das relações entre a subjetividade individual e a objetividade sociocultural. Trata-se de uma transformação ao mesmo tempo intelectual, emocional, educacional, política e ética, que modifica a visão de mundo do indivíduo e suas relações com sua própria vida, com a sociedade e com o gênero humano. Um exemplo clássico de catarse como mudança de concepção de mundo é o da situação em que os indivíduos passam a considerar o ser humano como artífice da própria humanidade e, portanto, da própria desumanidade, no processo histórico de permanente produção e reprodução da realidade social. A formação dessa concepção imanentista de mundo implica a superação das concepções de ser humano, nas quais ele é considerado como resultado passivo de determinações externas, como uma vontade divina, forças sobrenaturais, um destino pré-determinado ou uma natureza humana imutável. Conceber o ser humano como artífice da humanidade e da desumanidade é algo necessário para que os indivíduos tomem em suas mãos a tarefa de forjar seus próprios destinos. Isso, porém, não implica a adoção de uma visão ingênua de liberdade total, livre de determinações. Os indivíduos só podem realmente assumir a tarefa de forjar seus próprios destinos quando reconhecem as determinações objetivas que delimitam o campo de possibilidades de ação, fazem escolhas a partir dessas possibilidades, tomam atitudes e lidam com as consequências. Trata-se da dialética entre determinação e liberdade, existente apenas no agir humano. As determinações são processos objetivos que envolvem causalidades e também casualidades. Os seres humanos desenvolveram historicamente a capacidade de agir sobre os processos causais, naturais e sociais, de maneira a fazer com que a movimentação desses processos ocorra favoravelmente ao alcance dos objetivos estabelecidos pela consciência. Esses objetivos, porém, limitam-se à condição de puro desejo ou mesmo de meros devaneios, enquanto os seres humanos não encontram as formas e os meios adequados para modificar a realidade. Os processos objetivos se transformam pela ação humana. Eles deixam de ser pura determinação, passando a ser processos dirigidos por uma finalidade, isto é, o ser humano transforma determinações em meios para a liberdade. Mas essa movimentação da realidade criada pela ação humana gera novas circunstâncias, novas determinações e novas necessidades, exigindo ações nas quais serão feitas novas escolhas. A liberdade também se transforma em novas determinações. O alcance dos objetivos estabelecidos pela consciência cria novas relações de causa e efeito, que operam como determinações do agir humano. Os currículos escolares deveriam estar direcionados tanto em sua elaboração como em sua concretização nas práticas pedagógicas, pelo princípio da difusão de conhecimentos verdadeiros. Repito, conhecimentos verdadeiros sobre os objetos,
fatos, fenômenos e processos realmente existentes. Isso implica o reconhecimento de que o mundo existe objetivamente, independentemente do que cada um de nós saiba, pense ou sinta em relação à realidade. Sabemos, porém, que o indivíduo realiza ações que têm consequências objetivas para o mundo, e essas ações são guiadas até certo ponto pelos pensamentos, conhecimentos e sentimentos do indivíduo. Não se trata, portanto, de se afirmar que a subjetividade individual não tenha consequências que afetem em maior ou menor grau a realidade objetiva, mas sim que esta, a realidade objetiva, existe, independentemente do indivíduo saber ou não dessa existência, gostar ou não dela. Não é suficiente, porém, reconhecer a existência da realidade objetiva. Além de existir, a realidade está em permanente movimento e, portanto, conhecer a realidade é conhecer o seu movimento. A ciência, a arte e a filosofia possibilitaram que, ao longo da história, os seres humanos aprofundassem e ampliassem sua compreensão da realidade em seus movimentos e contradições mais essenciais, que não se apresentam de maneira facilmente perceptível ao pensamento pragmático, já que este se limita, no mais das vezes, a relações entre causas aparentes e efeitos também aparentes. Os seres humanos descobriram ao longo da história formas cada vez mais mediadas, indiretas, de conhecer a realidade. A ciência, tal como a filosofia, é um conhecimento teórico. As relações entre teoria e prática tendem a ser de grande amplitude, dirigindo-se no limite à prática social em sua totalidade. Afirmar a natureza teórica do conhecimento científico não significa de forma nenhuma desvinculá-lo da prática social e das necessidades humanas, sejam necessidades dos indivíduos ou das instituições sociais. Trata-se tão somente de se compreender que as relações entre a teoria e a prática podem envolver complexos e longos encadeamentos de mediações. As ciências ensinam a pensar a realidade objetiva empregando-se mediações teóricas, abstrações, elaborações mentais que não estão em relação direta com as experiências práticas dos indivíduos e dos grupos sociais. No caso das ciências da sociedade, é mais complicado falar em regularidades do que no caso das ciências da natureza. Entretanto, isso não elimina o fato de que também na realidade social existem relações causais que podem ser conhecidas, analisadas e empregadas para se chegar a um certo grau de previsão do que pode vir a ocorrer e para serem organizadas ações coletivas e individuais de intervenção transformadora. Admitir-se a complexidade do conhecimento objetivo da realidade social não significa a negação de que a sociedade possa ser compreendida racionalmente e transformada intencionalmente. O reconhecimento da complexidade da realidade denota tão somente que a ciência e a filosofia, em suas mais ricas e desenvolvidas expressões, em suas elaborações clássicas, trabalham com construções teóricas de grande abstração, que são muito diferentes das formas simples e imediatas de pensamento cotidiano. O trabalho escolar com a ciência, a filosofia e a arte deveria ensinar os alunos a ver o mundo para além de suas experiências pessoais cotidianas, colocando sob perspectiva as percepções com as quais estão familiarizados, compreendendo que a humanidade tem acumulado conhecimento e progredido em sua capacidade de explicar objetivamente a realidade.
Isso é importante para o indivíduo situar sua visão de mundo na perspectiva mais ampla de construção histórica e social do conhecimento humano em sua totalidade. Esse processo pode ser árduo para o indivíduo, especialmente quando for necessário fazer a crítica e superar ideias emocionalmente enraizadas na subjetividade individual. Essa abordagem histórica das relações entre a visão de mundo dos indivíduos e os conhecimentos desenvolvidos socialmente não desconsidera a falibilidade e a incompletude do conhecimento. Não há necessariamente conflito entre a afirmação de que existe progresso do conhecimento e a compreensão de que ele é histórico, reformulável e superável. Ao me referir à catarse, dei como exemplo clássico a passagem a uma visão de mundo imanentista. Outro exemplo de catarse é o da passagem de uma visão de mundo baseada na ideia de eternidade a uma visão de mundo apoiada na compreensão da finitude, a começar pela própria vida humana. As pessoas têm indiscutivelmente o direito de acreditarem em vida eterna, mas a ciência não confirma essa crença. O que ela mostra é a finitude da vida e também sua fragilidade. Ao contrário do que muitos pensam, o reconhecimento da finitude da vida não é um convite a uma vida voltada à satisfação imediata de prazeres egoístas, mas sim um desafio à construção do sentido da vida a partir das ações, das escolhas e das marcas da individualidade que cada pessoa vai deixando no mundo ao longo de sua existência. O princípio da finitude não se refere, porém, apenas à vida dos indivíduos, pois abarca a humanidade como um todo e, mais amplamente, a vida em geral, bem como a finitude dos recursos naturais e do próprio planeta em que vivemos. Essas finitudes devem ser entendidas em escalas temporais diferentes, mas reconhecer o princípio de que as coisas são finitas, juntamente com o reconhecimento do princípio da imanência, pode ser um passo decisivo em direção ao ato de se assumir a responsabilidade sobre o destino individual e de toda a humanidade. É importante que os alunos aprendam que o conhecimento científico e a reflexão filosófica são construídos com o emprego de métodos que devem ser explicitados e avaliados de forma pública. Temos aí o caráter social e coletivo de construção de uma racionalidade que deve fazer todos os esforços necessários para superar idiosincrasias e preferências pessoais. Não é difícil perceber a importância desse fato na época atual, em que os vários âmbitos da vida social foram fortemente influenciados pela beligerância e pela obtusidade obscurantista. O desenvolvimento da concepção de mundo dos alunos não depende, porém, apenas da aquisição de conhecimentos, sendo resultado das relações complexas e contraditórias entre conhecer a realidade, assumir posições ético-políticas e agir individual e coletivamente para transformar o que for possível e necessário. Entretanto, tratando-se de currículos escolares, é importante ampliar e aprofundar os debates sobre o potencial emancipador do conhecimento em suas expressões mais elaboradas. Para concluir, reproduzo um parágrafo que eu e o professor Demerval Saviani escrevemos na introdução do nosso livro
conhecimento escolar e luta de classes, a pedagogia histórico-crítica contra a barbárie. O conhecimento por si só não faz a revolução, mas ele possui um potencial revolucionário que é reconhecido por mitos milenares. Na tragédia grega Prometeu acorrentado, o herói é condenado por Zeus, Deus tirano, aos grilhões e à tortura. O crime cometido por Prometeu teria sido de entregar aos humanos o fogo e o conhecimento. No livro do Gênesis, na Bíblia, Deus expulsa Adão e Eva do jardim do Éden por terem comido o fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esses mitos mostram que a busca pelo conhecimento é ao mesmo tempo o enfrentamento das proibições estabelecidas pelo poder tirânico. Mas se trata de uma escolha que deve ser realizada livremente. E a escolha entre se submeter ao ilusoriamente mais cômodo jugo da ignorância ou assumir os riscos da busca de conhecimento sobre o mundo, sobre a vida e sobre si mesmo. A pedagogia histórico-crítica não será de nenhum auxílio a quem escolha se submeter ao ilusoriamente mais cômodo jugo da ignorância. Mas também a pedagogia histórico-crítica não pode prometer caminhos fáceis a quem escolha assumir os riscos da busca de conhecimento sobre o mundo, sobre a vida e sobre si mesmo. Obrigado.